É obra corporativa que vocês querem? A gente vê por aqui. Esse é um projeto da nova sede de uma empresa de mineração internacional, uma empresa canadense que está começando suas atividades aqui no Brasil. A empresa alugou um andar de aproximadamente 300 metros quadrados e hoje eu vou dar um tour pela obra para mostrar as principais intervenções que nós estamos fazendo. Eu quero mostrar para vocês a obra por dentro, o esqueleto dessa obra, para a gente entender alguns sistemas construtivos. Essa era a planta original. Basicamente, nós mexemos nas duas salas do fundo à esquerda. Nós integramos duas salas do lado esquerdo do corredor para que a gente tivesse ali um espaço mais aberto, o famoso open space. As demais salas, elas continuaram na mesma configuração, cada uma com um uso diferente. E no fundo também, a última sala direita lá no fundo, ela vai virar uma copa, um café, um espaço mais inusitado, mais descontraído dentro da empresa. Esse andar, inicialmente, no projeto original do prédio, ele era dividido em várias salas pequenas e cada sala tinha o seu banheiro. Por isso que hoje nós temos muitos banheiros salpicados ao longo de todo esse espaço. A gente não conseguiu ter um conjunto de banheiros e copas separados. Esses banheiros eles estão distribuídos ao longo dos espaços, eles vão ser mantidos, nós vamos mudar uma ou outra porta de posição, mas lá na copa é que a gente vai fazer uma intervenção maior, eliminando esse banheiro e transformando numa copinha, numa área pequena de cozinha. Aqui nós estamos na sala que vai ser a copa. A porta de entrada lá no fundo do corredor, conectada com o open space, e a intervenção maior ficou na parte do banheiro. Aqui nós tínhamos um banheirinho. Aqui, ó, a gente ainda vê o metalon, onde ficava a bancada, o espelho da pia e aqui atrás o vaso sanitário. Aqui tem até o buraco dele embaixo dessa bagunça. O que vai acontecer aqui? Saiu toda essa estrutura, nós vamos colocar uma bancada aqui no fundo com uma pia de cozinha e para cá vão entrar alguns equipamentos, armarinho, micro-ondas e geladeira, então a gente vai ficar configurado como se esse aqui fosse o espaço da copinha mesmo e o restante vai ser mobiliário. O restante aqui a gente vai ter bancada alta para banquinho tipo bar. Aqui ao lado a gente vai ter um sofazão com umas mesinhas na frente, uma estrutura bem descontraída. Eu ainda não vou mostrar imagens, eu vou mostrar isso tudo ao longo desse Mãos à Obra. Esse espaço é um espaço que nós transformamos no Open Space. Nós eliminamos então a divisória que existia aqui. Isso aqui eram duas salas, ela foi eliminada até esse finalzinho aqui. E esse espaço ficou integrado à área do corredor. Nós vamos ter várias baias de trabalho, umas para lá, umas para cá, mesa ali no fundo, mas isso configurado como um único espaço. Quais intervenções nós tivemos que fazer aqui? Primeira, demolição das paredes então de drywall. Aqui em cima a gente tinha o forro acústico, mas como as salas elas não eram conectadas, existia uma parede de drywall bem aqui em cima. Esse forro, o desenho do forro, ele não tinha continuidade. Então, ao remover a parede, foi necessário também remover todo o forro para lá, para que a gente recolocasse e reassentasse esse forro, seguindo o alinhamento dessa sala. Então, esse perfil agora, ele vai seguir esse alinhamento até lá no fundo. Mas nós vamos aproveitar as mesmas placas, a mesma estrutura, apenas com um novo posicionamento. Agora eu quero mostrar como essas estruturas todas elas são por dentro, para vocês entenderem melhor. Vem cá, vamos ver a parede de drywall. A parede de drywall ela é sempre dupla. A gente tem uma placa de gesso, uma ou mais placas, nesse caso só uma placa de gesso, uma estrutura metálica e outra placa de gesso. Aqui a gente vê a estrutura metálica, ó. E o que é bacana no drywall? Que a gente pode passar todas as mangueiras, toda a instalação por dentro dele. Olha aqui, aqui a gente vê direitinho a mangueira saindo lá do forro de gesso e ela passava aqui antes por dentro do drywall até chegar aqui na tomada. Aqui a gente tinha uma tomada, um interruptor na verdade, um interruptor da luz do banheiro. Essa estrutura, existe uma modulação ideal para ela.
Como nós fizemos novos fechamentos de drywall aqui, a gente vai lá que eu vou mostrar para vocês qual a modulação ideal. A ideia aqui era esconder esse pilarzão que existia no meio da sala. Então nós vamos fazer uma parede de drywall enchendo esse vão e aproveitar para passar algumas instalações aqui por dentro também. A estrutura principal já foi colocada. Olha só, o ideal é que esses montantes eles fiquem a cada 60 centímetros. Por quê? A placa de gesso normalmente ela tem 1,80 de comprimento, 1,80 por 1,20. Então, se a gente tem 3 módulos de 60, a gente tem uma otimização dessa estrutura e o correto é que a emenda de uma placa de drywall com a outra fique atrás de uma estrutura dessa, bem no meio, que é o que vai acontecer aqui. Agora a gente vai para outra sala para mostrar mais um detalhe importante dessa instalação. Aqui as placas já foram todas colocadas. A gente consegue ver onde existe a estrutura intermediária, os parafusos, essas placas elas são parafusadas em linha, na estrutura intermediária. Mas na emenda de uma placa com outra, que a gente tem aquela estrutura metálica aqui atrás, o ideal é que a fixação seja feita desencontrada. Ela não é feita assim, lado a lado. Por quê? Esse espaçamento ele fica muito pequenininho e é mais fácil essa placa se soltar, isso aqui arrebentar. Então eles fazem na diagonal para que a gente tenha um maior espaçamento entre os dois parafusos e essa estrutura fique mais rígida, mais forte, isso que não arrebente. Então sempre que existe a união entre duas placas, atrás de uma estrutura metálica, a fixação é feita dessa forma, desencontrada. Agora a gente vai ver por cima o forro acústico. A fixação desse forro é feita da mesma forma do forro de gesso. Isso tudo é grampeado, é pendurado lá na laje. Aqui a gente vê direitinho um cabinho metálico. Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente vê direitinho a fixação. Olha lá. Isso tudo está parafusado lá na laje e parafusado aqui nessa estrutura principal metálica que recebe as placas. As placas são soltas, olha só. Então isso é bacana quando a gente tem também muita instalação passando sobre o forro, porque com as placas removíveis a gente consegue acessar com facilidade toda essa instalação. Neste andar comercial não existe piso elevado. O piso elevado ele é uma ótima estratégia para a gente passar todas as instalações por ele, por baixo dele, e elas chegam até os mobiliários, até onde a gente precisa. Como isso não existe aqui, as instalações elas estão passando todas por cima pelo entreforro e elas descem por algumas paredes e caminham pelo piso até onde a gente precisa chegar com elas. Como nesse caso aqui, olha só. Aqui vão passar vários cabos no entreforro, eles vão descer por essa parede, ela já foi parcialmente aberta. Aqui a gente vai ter uma televisão e alguns equipamentos como o webcam, por exemplo, para videoconferência, eles devem estar conectados à mesa de reunião. Então isso passa por dentro da parede e pelo contrapiso. Então nós precisamos cortar esse contrapiso até chegar na laje. Aqui é bem fininho, ó, mas o suficiente para passar uma mangueira de 1 polegada, aquelas mangueiras amarelas corrugadas, elas vão passar por aqui, até chegar aqui, ó. Essa aqui é a locação do pé da mesa, por onde as instalações entram. Elas entram por esse pé da mesa e saem aqui no tampo. Eu vou levar vocês agora lá na sala de TI. Tá um pouco escuro, que ainda não tem iluminação, mas eu quero tentar mostrar como essas instalações elas são distribuídas. É uma salinha nova que nós construímos, bem atrás da recepção, e ali chegam todas as instalações, elas são conectadas a um rack, e desse rack tudo é distribuído para o escritório inteiro. Vamos lá para vocês verem. Aqui tá mais escuro, a gente removeu todo o forro de gesso e toda a iluminação que existia, mas essa é a salinha de TI que nós construímos em drywall. E aqui a gente consegue ver o tanto de instalação que já está chegando. Olha só. Tá muito escuro, né?
Tá ruim a imagem, mas... Tudo isso aqui é cabo de rede, aqueles RJ45, que serve para telefonia e para dados. Olha o tanto de cabo que já chega aqui, isso vai ser conectado ao rack e do rack redistribuído para todos os espaços. Com a remoção de algumas paredes, como essa aqui, por exemplo, que dividia as duas salas, nós precisamos também remanejar algumas máquinas de ar-condicionado existentes. Existia uma máquina de um lado e de outro dessa parede. Aqui a gente consegue ver o dreno desse ar-condicionado que já existia. O que nós fizemos? Nós pegamos uma máquina e levamos ela para lá. Ah lá, ela já está ali até protegida no plástico, embalada. Essa máquina ela foi deslocada para lá e agora o dreno do ar-condicionado ele vai ter que sair de lá. Daqui a pouco eu chego pertinho para vocês verem. Eles já até começaram a quebrar ali. Eles vão quebrar a parede, eles vão quebrar o contrapiso até encontrar esse dreno que já existia. Esse dreno daqui, ele corre por dentro do contrapiso e sai atrás dessa parede, do lado de fora, onde estão todas as condensadoras das máquinas. Vem ver. Aqui também no forro tem um detalhe interessante, mas que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, que é a união do forro de gesso existente do corredor com o forro acústico existente dentro das salas. Como eu falei, a gente tinha uma parede de drywall separando esses dois ambientes, mas agora que eles foram unificados, a gente teve que dar um jeito nessa união. Agora tá um pouco confuso de entender, mas no próximo vídeo eu acho que eu já consigo mostrar isso mais direitinho. Aproveitando essa mexida, eu mexi também na iluminação de onde nós tínhamos forro de gesso. Onde era forro acústico, a iluminação permanece a mesma. Mas onde tinha forro de gesso, a gente vai dar uma guaribada nessa iluminação. Então a gente vai ter aqui nesse corredor, de fora a fora, um perfil de alumínio com uma iluminação LED, uma linha contínua de iluminação que caminha toda aqui e depois dessa porta ela se ramifica e vai para lá para o fundo do corredor e para lá até a recepção. Isso vai ficar super bacana, mas também é surpresa, vocês vão conseguir visualizar melhor quando já tiver tudo instalado. Aqui na recepção, que o forro de gesso já foi todo removido, a gente consegue ver toda a fixação dele, que vai ser aproveitada para o novo forro. Todos esses ganchinhos que vocês veem fixados na laje, eles suportam as placas de drywall depois. Olha só, são esses aqui. Me conta se você gostou de conhecer o esqueleto da obra, se muitas coisas aqui foram novidades para você. Se ficou alguma dúvida, me pergunta nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos. E se gostou desse tipo de vídeo, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.